Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 22, revisão e avaliação. Vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos revisar o modernismo. Vamos revisar a terceira fase. Vamos lá. Terceira fase, geração de 45. O que ela vai trazer? Equilíbrio e objetividade sociopolítico. Tá bom? Vamos para nossas características. Vejam só, essa fase traz influência do parnasianismo e simbolismo, ou seja, ela vai ter uma rigidez ali na questão da métrica, né? A perfeição, o parnasianismo traz esse lado, tá bom? Inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana, linguagem mais objetiva. São as características que nós vamos encontrar, tá, nas produções da terceira fase do modernismo. Ok? Principalmente lá do regionalismo, do dia a dia. Vamos conhecer aqui uma escritora, vejam só, vamos relembrar, porque provavelmente vocês conhecem, tá bom? Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 como Aya Lispector. Por causa das perseguições antissemitas e da Revolução Bolchevique de 1917, mudou-se para Maceió com a família em 1922. Ao chegar ao Brasil, a autora, que até então se chamava Aya, cujo significado é vida em hebraico, passou a chamar-se Clarice. Muito bem, então, só para a gente ver quem é, né? Às vezes a gente lê o livro, mas não sabe muito da história da autora, então agora você já sabe. Vamos verificar marcas, né, na obra de Clarice Lispector, o que é uma marca registrada que a gente vai encontrar ali nas suas produções. Nós vamos ter a descrição psicológica das personagens, temas subjetivos, abstratos, vidas, né, cotidianas sobre uma ótica pessoal, narradores em primeira pessoa, a existência da epifania, espécie de revelação na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo. Então, vejo aí que vai ter o cotidiano, o lado subjetivo, o lado pessoal, certo? A epifania na obra dela é uma marca também, né, bastante, que vocês vão ver, principalmente lá na Hora da Estrela, que a gente vai comentar daqui a pouco, certo? Vamos conhecer algumas obras dela, por nome, né? Então, vamos lá. A primeira obra que nós temos de Clarice Lispector é Perto do Coração Selvagem, inclusive foi a sua primeira prosa realmente, um romance em 1942, que teve críticas maravilhosas, tá? Depois a gente apresenta para vocês O Laço de Famílias, que é um livro de contos, 1960, Felicidade Clandestina, 1971, né, Conatos e Crônicas, Água Viva, que é um romance de 1973, A Hora da Estrela, romance também 1977. O que a gente já viu aqui, né, o Perto do Coração Selvagem, A Hora da Estrela é uma das que a gente comenta bastante, é muito bom essa obra. Inclusive, nós vamos verificar agora um pouco desse livro, tá? A Hora da Estrela, prestem atenção. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador-personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista da obra. Nordestina órfã de pai e mãe e criada por uma tia que a maltratava muito, Macabea é uma lagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que, por fim,
tem compaixão de Macabea, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabea mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as 3 Marias: Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio-relógio emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabea, ou Maca, seu apelido, consegue encontrar um namorado. O nordestino ambicioso e metalúrgico Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabea, bonita e esperta, rouba seu namorado. Quando vai à cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabea descobre, por meio das cartas, sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. É ali que ocorre sua Hora da Estrela, o momento em que todas a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabea obtém a grandeza do ser. Muito bem, então vejo aí, certo, que fala do cotidiano, fala ali da epifania, que é o único momento que ela realmente faz a descoberta dela, que ela acha que vai brilhar, é o momento da morte, que é o momento da hora da estrela dela. Por isso que é esse nome, né? Hora da estrela, o momento que ela brilha. E se a gente for ver assim, é o vira estrela, né? A gente sabe quando a pessoa partiu, virou uma estrelinha? Então aí é a epifania da Macabeia, ou só Maca para os mais íntimos, né? Então vejam aí que mostra a questão do lado regional, mostra a questão de uma prosa intimista, porque mostra ali um lado pessoal. Certo, gente? Vamos verificar os personagens dessa obra? Olha só. Aí a gente viu, logo que começou, que tem o Rodrigo, né? SM, que ele é um narrador personagem. A protagonista, a gente já sabe que é a Macabeia, ou só Maca, em alguns trechos do livro aparece como somente Maca, né? Aí nós temos o Raimundo, certo? Silveira, que é o chefe de Macabeia. Temos a Glória, amiga de trabalho da protagonista. O Olímpico, que é o namorado de Macabeia, né? Aquele que vai enganar a pobre da Macabeia, tá bom? A cartomante, né? Que é a Carlota, né? Madame Carlota. Então vejo aí que nós temos esses personagens dentro da história, né? Fora as Marias, que a gente acabou de ver lá no resumo, tá bom? Então, só para a gente ter uma noçãozinha do quais são os personagens que estão sendo envolvidos ali na Hora da Estrela. Tá? Que a gente viu lá que é um dos livros da Clarice Lispector, né? Hora da Estrela, Laços de Família, Coração Selvagem, que foi a nossa primeira, Água Viva, enfim, que são obras maravilhosas, certo? Vou falar aqui para vocês também um outro escritor muito conhecido dessa terceira fase do modernismo. Vejam só. Guimarães, né, Rosa, João Guimarães Rosa, tá bom? Ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Além de ser escritor, também estudou medicina. Era bem comum nessa época, né, estudar medicina, ser diplomata, principalmente os homens, né? Sempre teve essa questão do estudo. Seu primeiro livro de conto é Sagarana, né? Em 1946, e seu único romance, né? Lembrando aqui, único romance, não é que ele só teve essa obra. O único romance foi Grande Sertão, Veredas, que ele foi publicado em 1956. Tá? Então, quando ele fala assim, o seu único romance, não significa que foi a sua única obra. Tá bom? Tanto que a gente tem aí, né, os contos, Sagarana, nós temos aí Grande Sertão, Veredas, nós temos Noites do Sertão também, como obras dele, tá bom? Vamos verificar o que tem ali de marcante nas obras desse escritor? Vejam só. Olha só, nós vamos ter, que é marca, né, de Guimarães Rosa, uma linguagem poética, narrativas mais expressivas e menos dinâmicas, neologismos, lembrando que neologismos são palavras novas, né? O regionalismo, prosa intimista, conflitos existenciais, fluxo de consciência, né? Um monólogo interior. Nós vamos ter temáticas, morte, ódio, amor, medo, violência, misticismo. Tá bom? Então, essas são as marcas de Guimarães Rosa que nós vamos presenciar em suas obras. Certo, gente? Vamos continuar.
continuar então aqui conhecendo esse autor. Em suas narrativas, observamos onomatopeias, rimas internas, construções sintáticas cortadas, vocabulário diferenciados, figuras de linguagem, como a metonímia e a anáforas, tá bom? Vamos ver aqui, olha, o burrinho pedrez, boi bem bravo bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Guimarães Rosa, né, 1976. Vamos lá, olha só como tem ali uma rima interna ali, tá bom? Aí, olha só, como vamos falar aqui do grande, né, Grande Sertão Veredas, que é o destaque desse escritor, né, o seu romance ali, que não tem como não comentar essa obra, que é riquíssima, principalmente no neologismo, é o jeito de Guimarães Rosa escrever. Então, quando a gente vai ler, inclusive, às vezes a gente diz, meu Deus, que palavra é essa? Porque ele inventa, ele cria, né? Tem bastante neologismo. Então, vamos lá. A história é narrada por Riobaldo. Então, quem é que narra a história? Riobaldo, está em destaque, tá bom? Que é o narrador e protagonista da obra. Riobaldo é um jagunço muito inteligente e muito letrado, ou seja, ele é estudado, né? Que decide fazer uma autorreflexão sobre sua vida e relatá-la para o compadre Quelemem. Né? Então, ele vai ali fazer essa reflexão e vai comentar. Então, vai ter um diálogo ali, ele contando essa reflexão, tá bom? A história se passa nos sertões de Goiás, né? Da Bahia e de Minas Gerais. Então, vejam aí que vai andar ali em Goiás, né? Bahia, Minas Gerais. Então, tem ali esse cenário, tá? O tempo da narrativa é psicológico, então não vai seguir, primeiro aconteceu isso, depois aquilo, não, vai, vem, então tem que ter atenção para a gente ter noção, porque como é psicológico, a gente sabe que está aqui, uma hora de estar contando já o final, aí volta, então tem que tomar cuidado com isso, que ele não é cronológico, é psicológico, tá? Não segue uma sequência de fatos, tá? E já está dizendo, então não vai seguir o começo, meio e fim, não, ele vai ter ali, né, mudando, porque a gente vai de acordo com vai lembrando, então é importante estar atento, senão a gente se perde, a gente já fica, mas isso aconteceu antes, aconteceu depois, então é uma leitura que exige nossa atenção, certo? Então, vamos lá, olha só, acontecimentos que mexem com essa história, né? Aí nós temos o Zé Bebelo, né, que é um outro personagem. Em um julgamento feito por alguns jagunços do grupo a qual pertencia, acaba sendo libertado por Joca Ramiro, com a condição de que ele vá para Goiás e não retorne sem que ele saiba antes. Então, vejam só, ele era um jagunço, ele já aprontou ali, fizeram o julgamento, e aí o Joca Ramiro decidiu ajudar. Tá bom, vou te libertar, porém você tem que sair daqui, vá-se embora. E se ousar voltar, né, eu tenho que saber antes, não pode ser pego de surpresa, tá bom? Então vejo aí mais um nome aí para a gente gravar. Vamos lá continuar. Algum tempo depois, né, Joca Ramiro foi morto. Então, esse que libertou, ele foi morto. Nisso, Zé Bebelo volta de seu exílio, né, e lidera um bando de jagunços para vingar a morte daquele que havia sido, né, misericordioso em lhe dar liberdade. Então, ele volta lá e fala assim, não se preocupe não, Joca, que agora eu vou me vingar. Então, vejo que ele foi ali grato, né, por aquele ato de misericórdia de Joca, certo? E aí, Riobaldo, tá, e o Diandorim fazem parte do grupo de Zé Bebelo. Então, vejam, Riobaldo de Amorim e Zé Bebelo faziam parte do mesmo grupo de jagunços ali, né? Estavam liderando para vingar a morte de Joca. O conflito acaba quando o grupo de Riobaldo e o grupo de Hermógenes, que é um outro grupo, se enfrentam. Então, vejam aí que nós temos dois grupos de jagunços que vão se enfrentar. O grupo de Riobaldo e o grupo de Hermógenes. E aí, o que acontece? Hermógenes e Diamorim morrem. Ou seja, Hermógenes, que é do grupo rival, morre, e Diamorim, que é do grupo do Zé Bebelo, do Riobaldo, que estão ali vingando Joca, morre.
Diamorim. Presta atenção nesse nome. Diamorim vai morrer também ali. Aí o que acontece? Riobaldo descobre que Diamorim é mulher e que ela era filha de quem? Do Joca. Olha a revelação aí. Joca morreu e aí a Diamorim, para ela conseguir lutar, então ela se vestia de homem. E aí Riobaldo só descobre isso no momento da morte de Diamorim, que na verdade Diamorim era a filha de Joca. Tá certo? Olha aí que reviravolta nessa história. Vamos continuar. Aí os personagens, né? Vamos lá, os personagens. Quem é? O Riobaldo é o protagonista da obra, Riobaldo é o narrador, personagem, um velho fazendeiro e o quê? Jagunço. Vê aí que ele vai contar no tempo que ele era jagunço. Então, aqui a gente já sabe que ele vai se tornar o quê? Fazendeiro. Diamorim é o grande amor de Riobaldo, representa o amor platônico impossível. Porque lá no decorrer da história, ele começa a perceber que ele tinha um sentimento por Diamorim e ele achava estranho como ele está tendo um sentimento por um outro homem e tal. Mas, na verdade, era a mulher que ele já conhecia, né? Só que ele não sabia. Tá? Aí nós temos Nhorinhá, mulher da vida, representado o amor carnal de Riobaldo. Então, ali ele, né, acontecia com ela, era carnal, amor carnal. Vamos continuar. Aí nós temos a Atocília, outro amor de Riobaldo, né? A Atocília representa a pureza de amor verdadeiro. Aí nós temos o Zé Bebelo, fazendeiro com pretensões políticas, pretende acabar com os jagunços do sertão mineiro, sobretudo com o bando de Joca Ramiro. Joca Ramiro, que é o pai de Diamorim, né, o maior chefe dos jagunços. E aí nós temos também quem? O Medeiros Vaz, outro chefe de jagunços que lidera a vingança contra Hermógenes e Ricardão. Então vejo que era uma briga doida de jagunços, né? E aí estão liderando, acontece essa situação. Aí nós temos ali o Hermógenes e o Ricardão, eles são os assassinos do Joca, então são eles que vão matar, tá bom? E aí o Hermógenes, representa o líder dos jagunços inimigos. Então veja que tem ali, eles se unem para matar o Joca e aí ele se torna o líder desses inimigos. Nós temos o Só Candelário, que é outro chefe dos jagunços e torna-se o líder do bando de Hermógenes. Então, vejam que vai dar ali um contraste, tá? Aí nós temos quem mais? Compadre Quelemém de Goiás, amigo e confidente de Riobaldo, que é para quem ele está contando a história dele. Certo, gente? Então, é só para a gente ter noção de quem são os personagens. Então, vejo que Riobaldo luta ali para vingar a morte de Joca, se apaixona, luta com Diamorim, que é um amigo. Aí ele se estranha porque ele consegue perceber que ele está muito próximo e não entende essa relação. Ele só vai entender por que ele se sentia tão próximo, tão atraída de Diamorim, quando a Diamorim morre nesse combate e ele descobre que era a filha de Joca. Então, agora ele entende por que era aquele amor platônico e o que está acontecendo comigo? É só ali, na hora da morte de Diamorim, que ele descobre que era mulher. Certo? Vamos continuar, então. Agora eu vou falar para vocês da variedades linguísticas. A gente mostra num livro bastante regionalismo. Então, vamos falar de variedades linguísticas, né? Que são as diferentes formas da gente se comunicar, de manifestar. Nós temos a variação geográfica, né? Que é local, está relacionada a uma região. Rio Grande, a gente teve assim, que lá no Rio Grande do Sul é bergamota, né? É mimosa. Aqui a gente já conhece mais como mexerica. Então, de acordo com o local, vai mudar ali o nome da fruta, por exemplo. Aí nós temos a variação histórica, que vai mudar de acordo com a passagem do tempo. Antigamente a gente falava vossa mercê, depois foi o que? Vós mercê, e hoje em dia é só você, e às vezes é só um VC, né? Então veja que a gente vai mudando. Nós temos a variação situacional, que é ligada ao contexto que o falante está se encontrando. Então, olha só, eu vi ela. A gente pode até falar isso no informal aqui, né? Mas o ideal, o correto é o quê? Eu a vi, me desculpa, desculpe-me, né? Então, de acordo com a situação, eu posso usar um
ou outro, né? Mais formal quando eu estiver numa situação, com o chefe, no trabalho, e informal quando eu estiver com os amigos, não tem problema. Aí nós temos a variação social, que ela está relacionada ao grupos sociais, né? Então, se é um médico, ele vai falar ali de satura, prescrição, e todo mundo vai entender porque todos são médicos. Quando a gente está entre amigos, ali eu falo, e aí, galera, boto fé, suave, chibata e tal, beleza. Pessoas entendem porque todo mundo é desse grupo social também. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, entendido aí um pouquinho dos nossos dois autores, né? Das obras deles e da variação linguística. Tchau, tchau.